Eu vou ser sincero com vocês, por muito tempo eu me senti fraco. Fraco não porque eu não tivesse força, mas porque eu olhava para gerações anteriores e vi o quanto eles eram diferentes. Meus tios, meus avós, gente da antiga, trabalhavam no campo, cortavam lenha, faziam de tudo de forma braçal. Eles não tinham celular, internet, talvez nem um chuveiro quente, nada disso. Só o trabalho duro. E por algum motivo, eu achava que isso os fazia mais fortes. Eu que nasci em 1999, parecia estar no meio de uma geração mais acomodada. E isso me dava a sensação de que a gente estava perdendo algo essencial. Você já sentiu algo parecido? Olha, naquela época a vida era realmente mais dura. Não tinha tanta tecnologia, não tinha conforto, não tinha um delivery esperando para te servir pizza de madrugada. A galera que veio antes de nós se virava com o que tinha. E, de certa forma, eram muito mais resistentes. O físico, sempre testado, e como não tinha iFood na época e muitos trabalhavam no campo, comiam bastante frutas, verduras e legumes. O psicológico, pendurado no limite. Mas o que eu percebo é que essa resistência era um reflexo do ambiente em que eles estavam. Eles estavam moldados por essa necessidade constante de trabalho. E para ser sincero, parecia que o conceito de força estava muito atrelado a esse tipo de vida. Eu, por outro lado, me sentia mais fraco. Não precisava levantar peso o dia inteiro, não precisava carregar nada de pesado. Com o tempo consegui comprar meu primeiro celular, internet, distrações e tecnologias ao meu alcance, como vídeos no YouTube. Na época a sensação era Netflix, e sem contar que até meu primeiro emprego foi um estágio de telemarketing. Não fazia nenhum esforço físico, a não ser quando estava atrasado e tinha que correr para não perder o ônibus. As minhas dificuldades eram outras, mas eu não sabia como olhar para essas dificuldades. E aí que vem o problema, eu me via como fraco, porque não carregava um saco de cimento de 50 quilos, porque não andava quilômetros para trabalhar, mas a verdade é que essa comparação é injusta, não estávamos nem jogando o mesmo jogo. Hoje, a geração que está crescendo tem outros tipos de pressão. Não é mais sobre aguentar o peso físico, é sobre aguentar o peso mental, emocional. Ansiedade, estresse, falta de equilíbrio são as coisas que a gente enfrenta. Por exemplo, eu tenho um tio, vou chamá-lo de João para não expor ele. Certo dia estávamos conversando e ele me perguntou por que eu estava desanimado. E eu expliquei que estava um pouco depressivo como as coisas estavam fluindo aqui no YouTube. E ele sorriu e disse: depressão e ansiedade é frescura. Isso não tinha no meu tempo. E para ser sincero, ele sempre foi um homem trabalhador. Um excelente caseiro que cuidava de fazendas ou chácaras. Mas o que ele não reparava é que talvez ele tinha os mesmos problemas psicológicos que eu. E como naquela época isso não existia, a ansiedade dele é acalmada com 2 maços de cigarro por dia e sua depressão com excesso em bebidas. Talvez foi a única saída que ele conseguiu para tudo isso. Mas voltando ao assunto principal. O conceito de força não é mais só físico, mas também o emocional, psicológico. Nós estamos mais conectados com o mundo do que nunca, mas também estamos mais isolados emocionalmente, mais sensíveis à opinião dos outros. Se parar para pensar, há 30 anos atrás não existia cancelamento, não existiam comunidades, era só você e seus problemas. Estamos em um processo de evolução, mas que também exige resistência. Eu percebi que o que chamava de fraqueza na minha geração não era fraqueza, era uma transformação. Somos sim, mais diferentes das gerações passadas, mas a gente tem uma força que ainda está sendo moldada. Temos mais informações, mais conhecimento, mas também mais desafios internos. Então, ao invés de pensar que somos mais fracos, talvez devêssemos pensar que estamos enfrentando uma nova luta, uma luta mais mental, e por incrível que pareça, é uma luta igualmente difícil. Nisso eu coloco outro exemplo. Enquanto o seu José sai às 6 da manhã de casa para trabalhar embaixo do sol numa construção civil, eu nem saio de casa editando vídeos ou trabalhando como um vendedor em casa mesmo. O lado bom, eu não perco tempo pegando ônibus, não tenho risco de pegar gripe de outras pessoas e nem de ser assaltado. O lado ruim, não ter mais resistência para caminhar, ou no meu caso algumas horas de sol e ficar com dor de cabeça. Isso que em 2020, no meio do caos da pandemia, eu trabalhei em umas 3 obras, mas pela falta de força ou pela falta de costume, eu não consegui por muito tempo. Meu corpo não aguentou, algo que não sei explicar. Não me adaptei. E foi assim que isso me trouxe até aqui. Mas a questão é, assim como eu não consigo desenvolver inúmeras tarefas, eu me especializei em outras. Com o aprendizado de editar vídeos, eu reparei que isso requer tempo. Igual eu, tô editando essa bagaça aqui às 3 da madrugada. E não por nada. Como são horas editando, cansa também. Pode não ter comparação, mas o corpo nota. Dependendo da genética, você ganha peso, cansa o emocional quando o programa de edição buga. E sem contar que nesse caso, meu canal é dark. E pelo fato de não mostrar o rosto, a maioria das vezes tem que ser bem criativo para escolher as imagens certas. Mas de novo, o assunto não é esse. A questão é que nossa geração tem outros desafios e responsabilidades diferentes. Então, quando você olhar para o seu celular e pensar que sua vida é fácil demais, ou quando comparar sua rotina com alguém da geração passada, lembre-se, a luta de hoje é diferente, mas não é menos importante. Cada geração tem seus desafios e suas forças. O que está em jogo é como lidamos com eles, como buscamos evolução,
E no final, talvez o que realmente importa seja, estamos evoluindo pro melhor de nós mesmos, no nosso tempo. Eu, você, todos nessa jornada. E a nossa força vai ser do jeito que a vida precisar. Mas e você? O que pensa sobre o assunto?